Olá, olá, olá! Vamos começar aqui mais um podcast com o encontro com a doutora Lu. Esse podcast que tem trago conteúdo para você, conteúdo de qualidade, conteúdo para ajudar você na sua saúde. Então nós queremos trazer sempre conteúdos aqui que vai agregar na sua vida, na sua saúde, tá? Na sua saúde mental, na sua saúde física, na sua saúde espiritual, que é muito importante também. Às vezes a gente se preocupa só com o nosso físico, mas esquecemos do mental, e o mental é fundamental. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui no canal. Clique nessa sineta que tem aí do lado. Essa sineta significa que você vai receber notificação. E essas notificações você vai saber de primeira mão o que nós temos colocado aqui no YouTube, tá bom? Hoje nós estamos falando de um tema muito legal, um tema que eu julgo importantíssimo. Eu percebi que nas caixinhas de pergunta da doutora Lu lá no Instagram, muitas pessoas perguntam a respeito disso. Eu vejo muitas mulheres sofrendo disso, homens também, mas mulheres principalmente. Nós vamos falar sobre infecção urinária. Infecção urinária de repetição e por aí vai. Doutora, tudo bom? Tudo bem. Gente, mais uma vez, obrigada pela participação. Hoje também estamos ao vivo, né? E quem tiver perguntas, por favor, mande, né? Na medida do possível, nós vamos respondendo. Okay? Legal. Doutora, nós estamos aí hoje, se eu não me engano, não, eu tenho certeza, nós estamos no 6º ou 7º podcast já. Graças a Deus. Tem muito conteúdo lá, hein? Muito. Já falamos pra caramba, hein? Ainda tem muita coisa pra ser dita. Isso aí. E doutora, nós vamos falar sobre infecção urinária, né? Que é um tema que eu julgo importante no momento que a gente está vivendo. Muita gente nem leva a sério a questão da infecção urinária. Então a gente vai começar do básico. O que é infecção urinária? O que significa isso? A infecção urinária, ela é dividida basicamente em infecção urinária baixa, que é mais conhecida como a cistite, né, que a pessoa mais conhece, que é uma infecção mais simples, que não tem muitas repercussões, e tem infecção urinária alta, né, que é mais conhecida também como pielonefrite, que ela é mais grave, e ela pode também fazer repercussões sistêmicas, que levar a septicemia e morte. Para falar a verdade para você, eu tenho muito medo de infecção urinária, tanto no paciente clínico ginecológico, quanto tanto no paciente obstétrico. No obstétrico, ele pode levar até a ruptura das membranas, né, perda de líquido, e infecção para o feto e para a mãe e morte de ambos. Então, parece que é uma coisa simples, parece que é uma coisa boba, mas não é. Infecção urinária é uma coisa muito grave, é uma causa frequente de sepse, que leva à morte, né? Septicemia, para quem não sabe, é uma infecção generalizada, a bactéria cai na circulação sanguínea e causa uma infecção em todos os órgãos que pode levar à morte. Caramba, então, sério assim? É grave. Infecção urinária, se não bem cuidada, se não bem conduzida, ela pode levar à morte. E o que leva a ter uma infecção urinária? A infecção urinária, assim, para ficar bem claro, ela é mais comum em mulheres. Tá? Devido à anatomia, porque a mulher tem a uretra. A uretra é onde que sai o xixi, né? Vem da bexiga, a bexiga é armazenada na bexiga, vem do rim, passa pelo ureter, que é aqueles 2 caninhos, armazena na bexiga e na bexiga exterioriza através do ureter. Da uretra, desculpa. Como a uretra ela é muito curta e ela faz assim contato com os órgãos assim, próximos, que é o ânus, a região perianal, a vagina. Então, aquelas bactérias que vivem ali, ela coloniza aquela parte e na hora que a paciente vai se limpar, ato sexual, ela entra no seu trato urinário e pode fazer infecção urinária baixa e a alta, como nós dissemos. Tá? Ah, entendi. Então até mesmo na relação sexual pode acontecer? Tem relação sexual, higiene inadequada, tá? O que acontece? Eu friso muito isso na ginecologia. As mulheres, até a depilação, tá? Hoje, eu não sei porque as mulheres elas começam a se infantilizar, raspar todos os pelos da vagina. O pelo, gente, não é à toa que Deus deu o pelo na vagina. O pelo é uma proteção que a gente tem natural. Quando a mulher se depila totalmente, não é para ficar aquela mata atlântica, né? Saindo as árvores, os galhos para fora. Mas, assim, proteger principalmente a região central. Porque quando o pelo, ele ia poder diminuir o atrito durante o ato sexual. Ele diminui, né? E ele também diminui a infecção. Porque é a barreira contra a infecção. A primeira barreira são os pelos da pessoa que faz tira. Então, por isso que a mulher tem mais infecção urinária, tanto por causa dela tirar o pelo,
quanto também pela uretra ser muito curtinha, pertinho. Quando ela vai se limpar, o que acontece? Passa o papel higiênico, espalha e acaba subindo ali pela uretra. Então, o ideal não é nem passar papel higiênico. Eu falo, a urina não tem problema de fazer xixi se limpar. Mas, principalmente, quando você for evacuar, evitar de usar papel higiênico. Lavar. Tem que lavar. Não precisa ser com aqueles sabonetes especiais, não precisa nada. Água e o sabonete do banho. Uma coisa muito boa que tem aqui no Brasil, né, quando a gente vai para fora, que a gente não vê, é essa ducha higiênica. Em vários locais que eu já fui fora do Brasil, eu não via ducha higiênica. No Brasil, um hábito muito bom que nós temos é a ducha higiênica. Evacuou, lavou, enxugou, tá ótimo. Diminui bastante os episódios de infecção urinária. Tá? Então, até mesmo esse contato com realmente o resíduo das fezes, exatamente, ele traz essa infecção. Principalmente, a bactéria mais comum que a gente encontra na infecção urinária é a Escherichia coli, que ela vive naturalmente no intestino nosso, ela não faz mal no intestino, mas quando ela contamina a nossa vagina e vai para a uretra, tá? Ela passa para a bexiga, ela causa infecção e às vezes ela gosta de ficar ali, ela mora ali e a gente começa a falar que chama infecção urinária de repetição. O que é infecção urinária de repetição? Quando você tem 2 episódios de infecção urinária a cada 6 meses ou 3 episódios de infecção urinária por ano. É considerado infecção urinária de repetição. E quais são as causas? Basicamente, má higiene, relação sexual, que às vezes você tem relação sexual, não se limpa direito. O ideal, teve relação sexual, a mulher fazer o xixi e lavar. Isso diminui bastante a infecção urinária. Na menopausa, a mulher na menopausa, ela perde a proteção natural, porque o hormônio, o estrogênio, ele leva à estratificação do tecido. O que é isso? Ele vai ficando mais grosso, ele fica mais grosso, tem aquele líquido que protege, que na menopausa há uma redução. Quando você diminui essa barreira mecânica, as bactérias elas sobem com mais facilidade, levando a infecção urinária. Por isso que é muito comum a mulher na menopausa ela tem infecção urinária de repetição, porque ela perde a barreira natural, que é o estrogênio, que leva à lubrificação. Diminuindo a lubrificação, consequentemente, você vai ter aqui maior... você não tem aquela barreira contra a infecção. Então, a bactéria ela sobe com maior facilidade, tá? Crianças também, geralmente as crianças mais novinhas, menina principalmente, infecção urinária é uma coisa muito comum, porque a menina está aprendendo ainda a ter higiene. A gente pega muitas meninas com infecção urinária por conta de não saber ainda se limpar. Não é que elas são sujas, elas estão aprendendo. E nesse aprendizado, acaba tendo infecção urinária. Então, é muito comum infecção urinária. Diferente do homem. O homem, ele tem o pênis, né, que tem a parte da uretra peniana e tem a uretra prostática. Então, essa bactéria até chegar na bexiga é um longo trajeto. Dificilmente o homem tem infecção urinária. Pode ter, sim, infecção urinária o homem, mas não é tão comum quanto a mulher. Entendi. E como saber, assim, se tem infecção urinária? Quais são os sintomas? Para a pessoa descobrir que tem infecção ou desconfiar, pelo menos. Geralmente, é diferente da grávida, tá? A grávida, ela não tem sintomas. Raramente a grávida ela tem sintoma de infecção urinária, aquele clássico, que é dor para fazer xixi, que é aquela ardência para fazer xixi, às vezes vai fazendo xixi várias vezes, que a gente chama de polaciúria. A estrangura é quando você vai ter aquela dificuldade para estar apertado o canal. Esse um dos sintomas. Não necessariamente a paciente tem febre, raramente quem tem cistite tem febre, tá? Mas é dor, às vezes é dor pélvica, que a dor na região, o pessoal fala que é dor no pé da barriga. É muito comum, são um dos sintomas mais assim simples da infecção urinária. Quando é uma infecção urinária baixa. Quando você tem uma infecção urinária alta, que é a pielonefrite, quando acomete o rim, principalmente o rim, tá? O ureter e o rim. Leva a dor lombar, tá? E a gente tem uma manobra que fazemos, chama-se Jordano. Você vai bater assim, na parte posterior, a altura assim dos rins, a pessoa dá um pulo. É uma coisa assim, a pessoa fica igual um gato. É uma dor insuportável. Leva febre, geralmente, tá? Prostração. É um quadro grave. Geralmente, quem tem pielonefrite tem que ficar internado. Tem que fazer medicação venosa para você ver a gravidade. Febre,
prostração, dor lombar, tá? E a pessoa, ela perde as suas capacidades, febre alta, não consegue, às vezes, andar direito. Muitas vezes você está no pronto-socorro, o paciente chega até arrastando. É muito clássico, olha de longe, o paciente está até arrastando, até de lado. De tanta dor que a paciente sente. Do paciente, ele pode sentir. Como se fosse realmente uma dor no rins, assim? Parecido ou não? Porque falta dor no rins é horrível, né? É terrível, não é horrível, não. Uma das dores piores que tem, tá? É infarto, parto e dor renal. É mesmo? É dor renal, tá? É uma das piores dores que tem. E a pielonefrite, ela é clássica. Você olha de longe, você vê que a paciente tá com um quadro grave. Porque ela fica prostrada. O que é prostrada? Ela não consegue, fica desanimada, tem febre, às vezes não quer se alimentar direito, quer só apenas dormir. Então, é um quadro grave a pielonefrite que pode levar a sepse, que quando a bactéria ela vai para a corrente sanguínea pode se distribuir para todos os órgãos do corpo. Então, e leva à morte, né? Então, a infecção urinária ela pode começar baixa e ela ir para alta, ela já começa na alta? Não, raramente ela começa na alta. Geralmente ela começa numa baixa, que passa discretamente, como a infecção urinária baixa, do trato que é mais conhecida como a cistite. Ela pode passar assim despercebida, como ela não é tão sintomática quanto a pielonefrite. Uhum. Então, a paciente, ela chega com aquela quadro assim arrastado, uma dorzinha no pé da barriga e um desconforto que pode ser confundido com uma constipação intestinal, com uma dificuldade para evacuar. E se não tratada, ela pode evoluir, essa bactéria subir da bexiga e ir para o ureter, do ureter para o rim. Quando chega no rim é que o bicho pega, que é um quadro mais grave de febre, prostração, tá? E dor intensa. Geralmente o paciente já chega assim com aquele quadro clássico de dor. Eu perguntei exatamente se começa da baixa para alta, porque o paciente pode se confundir, né? Com o que está sentindo. Às vezes ele confunde até com dor na coluna. Sim, que é dor na lombar. É dor na lombar, a paciente, ele se confunde às vezes. Não for aquele quadro assim clássico, né? Pode confundir com dor de coluna. O paciente chega com uma dor na coluna, a doutora é coluna, você vai fazer um exame de urina simples, você vê que as bactérias estão lá em cima, faz um hemograma, você já tem um quadro infeccioso no hemograma, por isso que tem que levar à internação. Então por isso que realmente tem que buscar médico, né? Tem, não se automedicar. O perigo da automedicação é isso, você vai tomando, aí o colega vai tomar o resto da medicação que sobrou do outro, isso. E não toma por tempo adequado, não toma a medicação adequada, e acaba complicando, e vai criando resistência, e cada dia mais vai passando antibióticos diferentes, e chega um ponto que não tem mais antibiótico para tomar. Caramba! E você, já deixou seu like aí? Deixa seu like, senão seu dedo vai cair, pode ter certeza disso. Deixa seu comentário também, faça perguntas, para que a gente possa trazer em outros podcasts aqui também, o que você quer realmente que nós falamos aqui. Tá? O papo tá bom, vamos continuar aqui. Tá, doutor, então a gente já viu os sintomas, nós já vimos aí o que leva, né, a uma infecção urinária. E quanto tempo pode durar uma infecção urinária? Depende. A simples pode durar... O antibiótico, ele demora geralmente a fazer efeito em torno de 48 horas. Às vezes a gente prescreve um antisséptico, um antiespasmódico, para poder melhorar aquela cólicazinha, até o antibiótico conseguir fazer efeito. Em torno de 5, 6 dias. Os sintomas, não quer dizer que você tem que parar de tomar antibiótico. Às vezes você melhorou, você acha que está curada, mas o tempo do antibiótico não acabou ainda. O tratamento é em torno de 7 a 10 dias para infecção urinária simples. De 7 a 10 dias? 7 a 10 dias. E infecção urinária simples. E a alta? A alta é antibiótico venoso. 7 a 10 dias também, tá? O tempo. Mas o que modifica é a via. E o antibiótico, geralmente, eles são mais potentes. Aí vai dar analgésico, a gente tenta fazer um anti-inflamatório, trata os sintomas, dá suporte para essa paciente suportar até passar o quadro infeccioso dela. Ah, sim. Uma pergunta aqui, ó, de uma internauta aqui, ó. Acho que a gente já até falou no podcast agora aqui, mas é só para honrar a pergunta. Qual é a relação da infecção urinária com o ato sexual? O que acontece? Quando você tem um ato sexual, tem um atrito, né? Então, aquela bactéria que está lá quietinha na região perianal, na região genital, no ato sexual, ele sobe. Tá? Na penetração pode subir e vai. É um facilitador. O ato sexual é um facilitador. Como nós falamos, ó.
tirar todos os pelos, né? Que a área de atrito aumenta bastante quando você tira o pelo, né? Não diminui, né, a área de atrito quando você tira os pelos. E a higiene da vagina. Então, se você não fizer uma higiene adequada daquela bactéria que está de bobeira ali na região genital, no ato sexual empurra. Então, é diretamente proporcional. Quem já tem propensão, tá? Se você tiver os cuidados, quais são os cuidados que você tem que ter? É uma higiene adequada. O que é uma higiene adequada? Todas as vezes que for evacuar, todas, é lavar. Lavar com água e sabão. Não tirar todo o pelo da vagina. Isso é outra causa de infecção urinária de repetição. E a menopausa, quando você diminui aquela lubrificação, você perde também aquela barreira natural que nós temos. E leva também a infecção urinária, tá? O ato sexual é devido ao atrito. A Cristiane está perguntando aqui o seguinte. Dá para prevenir infecção urinária? Dá pra fixar. Como que dá pra prevenir? Prevenir primeiro você hidratando bem essa vagina. Primeira coisa, hidratar bem essa vagina. Segundo, não tirar todo o pelo da vagina. Vamos deixar só a parte central, não precisa ficar sem nada, pelada, tá? Vamos deixar os pelos centrais. E em alguns casos tem antibióticos, que nós fazemos antibióticos profiláticos. Tá? O tratamento de alguns antibióticos é em torno de 6 meses a 1 ano. Dependendo do caso dessa paciente. E hidratar essa vagina. Tem um homem aqui, o Roberto. Tá perguntando o seguinte. O que pode piorar a infecção urinária? No homem ou na mulher? Deve ser no homem, porque é o homem que tá perguntando. A infecção urinária, principalmente no homem, é a higiene. O homem também, ele tem que se cuidar bastante. Na hora que for lavar, puxar aquela região da glândula, né, o prepúcio, expor e lavar. Porque naquela prega entre a glândula e o prepúcio, pode ficar secreção também que leva a infecção urinária. Então, principalmente a higiene. Então, a base é a higiene. A base é higiene. Tá? Você melhora bastante. Olha, só o ato de lavar, quando você for evacuar, melhora bastante a infecção urinária. Principalmente a recorrente. Tá? Se você tem infecção urinária recorrente, é porque alguma coisa de errado já está acontecendo com você. Tá? Você não vai. Uma paciente que tem uma vagina que tem uma higiene adequada. Tá? Uma paciente que tem na parte reprodutiva dela, que ela está produzindo hormônios, que você tem uma lubrificação boa, raramente você vai ter infecção urinária. A infecção urinária ela vem com desequilíbrio na parte da higiene e na parte hormonal, tá? da mulher. E a parte mecânica é a parte de retirada de pelo, gente. Não é para tirar todo o pelo da vagina. Se você tirou todo o pelo da vagina, você está tirando toda a sua proteção natural. Tem um porquê o pelo, não é à toa. Na verdade, tudo tem um porquê, tem um porquê, não é à toa, né? gente. Não é à toa que você tem pelo. Eu não entendo isso, né? A menina é doida para os pelinhos crescerem. Aí cresce, arranca tudo. Não tem lógica isso. Tem um porquê. O pelo não é sujeira. O pelo não é... Ela associa aquilo como se não estivesse se cuidando, tá? Ela tá se cuidando. Mas ela precisa se cuidar, precisa tirar tudo. Não precisa ficar aquilo tudo para fora, né? Mas pelo menos deixar a parte central. Isso que eu recomendo, deixar só a partezinha central. Uma outra pergunta aqui, acho que é de uma grávida. Existe relação entre... Nossa, essa aqui entende, acho que deve ser médica. Existe relação entre a sepse neonatal e infecção urinária? Diretamente. Muito. O que é sepse neonatal? É quando a mãe passa a infecção pro bebê. O neném nasce com infecção. Sério? Seríssimo. Fala mais. Seríssimo. Fala que eu quero aprender agora. Seríssimo. E o que mais assusta é que a grávida, a maioria das vezes, ela não tem sintoma de infecção urinária. E o bebê nasce? E pode vir a nascer. É por isso que é importante. Por isso que no pré-natal a gente faz o exame de urina todo mês. Tá? Tudo mês, porque ela não tem. Eu percebi mesmo que a senhora pede todo mês pro meu esposo, um monte de exame de urina. Porque não tem, e é gravíssimo, tá? E leva à morte. É uma das causas de sepse também neonatal, é infecção urinária. Isso aí é verdade. Por isso que a preocupação, quando a paciente está com dor, eu falo, vá à emergência. Porque a dor na gestante, nós estamos falando agora de gestante. Sim. Tá? Não é uma coisa à toa. Igual eu até recomendo, a paciente começou pré-natal comigo, eu já dou toda a listinha. Você toma a medicação, se não resolveu, você vá à emergência.
Por quê? Porque lá no hospital você vai fazer um exame de urina e se for infecção, já tem que começar a tratar. A infecção urinária, ela pode subir, ela pode causar rompimento da bolsa amniótica. A bolsa amniótica, ela é uma barreira mecânica também para proteção contra infecção e proteção para os movimentos, né? Porque na hora que a mulher vai andando, né, o líquido amniótico vai amortecendo. Quando você perde líquido, você vai perdendo essa proteção contra as bactérias e contra a parte mecânica dos movimentos. Se essa paciente, essa bactéria, ela conseguir romper essa barreira, ela faz a festa, tanto na parte materna quanto na parte fetal. E no feto é muito mais grave as repercussões. Então, por isso, o maior temor nosso dos ginecologistas e obstetras chama-se infecção urinária. Tá? São as causas de parto prematuro, infecção tanto na mãe e quanto no bebê, tá? E morte. Leva até a pneumonia do feto, tá? Dentro da barriga da mãe. Isso passa e leva para o pulmão, e por isso que ela está perguntando em relação à sepse neonatal. O que é a sepse neonatal? A infecção passa para o feto, que se espalha no sangue do feto. Nossa, doutora, eu nunca imaginei que infecção urinária fosse tão sério. Parece algo muito, eu tenho pavor. Algo muito banal. Mas eu já percebi que tem gente que acha que é banal. Não, só tô infecção urinária. Tá tudo não bem. É, tipo, não é. É só uma gripezinha. Não é. Uma alergiazinha. É virose. É virose. Não é igual a virose. Vou tomar aqui um dipirona, tá tudo bem. Não é. Gente, infecção urinária é seríssima. É muito sério, tá? Por isso que agora esses tratamentos estamos fazendo. O Frax, ele ajuda nisso aí, na parte da atrofia. Por causa da lubrificação. Da lubrificação, tá? A gente tem tido resultado muito bom na clínica com o uso do Frax. Que o Frax, a paciente já sai lubrificada. Ela já sai com o tratamento. Na primeira sessão do Frax, já sai lubrificada. Eu estava estudando sobre a questão do Frax para entender um pouco mais, que eu vejo que a doutora fala muito sobre o Frax, esse procedimento. Estou apaixonada. Como pode, né, uma ferramenta, né, um material, são microagulhas que ele devolve a lubrificação natural da vagina. Não é algo criado pelo Frax, né? Não. É natural. É um estímulo natural, porque aquele microagulhamento, ele leva ele acelera a célula, ele não queima a célula. Ele faz acelerar a célula como se fossem movimentos rápidos, que ele faz desnaturar, ela evapora, tá? Como se fosse murchando, igual o maracujá que ele vai murchando. E esse efeito que provoca. Quando ele murcha, ele provoca o estímulo natural do colágeno, elastina, que o estrogênio que fazia isso. Ele não fazia o aceleramento das células, que a alta frequência faz. Mas ele faz o surgimento, né, o desenvolvimento do colágeno elastina natural, tá? E não é só na vagina. A gente também está fazendo tratamento agora para as estrias, que é o mesmo mecanismo. Tanto as estrias quanto para a pálpebra, quando está caindo, que você devolve o colágeno elastina, e as rugas no rosto. Que nós estamos fazendo agora a blefaloplastia, que é a blefaloplastia sem corte. Você não precisa cortar. Você apenas faz um aceleramento das células, que ela provoca a produção natural, que com o tempo, com o processo de envelhecimento, a gente vai perdendo esse colágeno elastina natural. Doutora, aí tá vendo minha cabeça está fervendo aqui, uma pergunta minha, né? Até de curiosidade mesmo. Eu vejo que a doutora fala muito a questão da lubrificação da vagina. Porque às vezes a gente que é leigo, nós somos leigo homens, leigo mulheres, leigas, a gente acredita que a lubrificação é só por causa do ato sexual. E eu tô vendo que essa lubrificação da vagina, ela é muito mais do que simplesmente do que o ato sexual. A senhora já falou da infecção urinária, já falou da atrofia vaginal. A gente acha que é só pra ter relação, Exatamente. Né? Acho que é só pra ter relação sexual. Não é só pra ter relação sexual. Você vê, ela evita a infecção urinária. A infecção urinária. Natural, nossa, você não precisa gastar com nada. Você tem essa natural. Então, mas o que faz essa diminuição da lubrificação natural? Principalmente a atrofia vaginal. Que é atrofia vaginal, gente? Quando você perde aquele estímulo natural na produção dos hormônios, que pode ser tanto quando a mulher ganha neném. A atrofia não é só de pessoa quando tá mais velha, não. A atrofia também acontece muito no puerpério, quando a mulher acabou de ganhar neném. Pelo desequilíbrio dos hormônios, então ela diminui um pouquinho a produção e vai ficando com a vagina ressecada. A atrofia vaginal leva um ressecamento vaginal, vai ficando seca mesmo. E na hora que vai ter relação, ela fica dura, então machuca.
Ela não tem aquela elasticidade que a lubrificação ela proporciona, juntamente com esse colágeno, elastina natural que a mulher tem, que perde tanto na parte quanto no puerpério, tanto na parte da menopausa. E criança também, sabe que criança não tem relação sexual? Teoricamente Sim. não, né, gente? Teoricamente não, não, tá? eu fiz a pergunta porque é interessante, né? Como que as coisas naturais que Deus criou, né? Nos protege. Menino, mas então, e a lubrificação, eu fiquei assim, chocado mesmo com a questão da infecção. Eu até brinco com as pacientes. Correlação. A correlação em relação a isso. O que acontece? Deus deu pra gente lubrificações de tudo que você tem contato com o meio externo. Você tem uma barreira. No ouvido é a cera. Tá? Nos olhos são as lágrimas. No nariz é secreção, a boca é a saliva. E na vagina a gente tem a secreção vaginal, mas a mulher fica brigando a vida toda para diminuir aquela. Não é, gente. Não é sujeira lubrificação vaginal, tá? Não é sujeira. Minha coceta é normal. O que é anormal, a secreção vaginal, é quando você tem cheiro. Principalmente, é muito clássico de peixe podre. A paciente parece peixe podre mesmo, tá? Ou quando você tem coceira. Tirando isso, é normal. Tá? Não tem nada demais. Que quando você vai você entra na menopausa, você perde, você vê que falta que você vai sentir dessa secreção vaginal. E a importância não é só pelo ato sexual, para infecção urinária também. Porque a gente às vezes acha que é só por causa da questão sexual mesmo. Não é tem uma noção não que tem, protege de outras coisas, né? A lubrificação, ela leva o quê? No ato sexual, né, diminui o atrito. Diminui bastante o atrito. Que quando você não tem uma boa lubrificação, você vai ter um maior atrito. Com isso, você causa maiores lesões na vagina. Então, para isso, gente, para isso que a gente tem lubrificação. Olha que interessante aqui que a mamãe colocou. Legal. O nome dela é Mayara. Bernardo, meu filho Bernardo, de 1 ano, teve infecção há poucos meses. Ele brincou, mamou e dormiu. No meio da noite, começou a chorar e a vomitar. Fomos ao hospital. O diagnóstico demorou. Foi só na 3ª vez que estivemos lá que o médico solicitou o exame de urina. E era infecção urinária. Isso aí. Na 3ª vez. Gente, paciente chegou no pronto-socorro. Confunde, choro. Chegou no pronto-socorro, tem que pedir exame de urina. Tá? A infecção urinária, ela se fantasia... De muita coisa. De muita coisa. Se mascara de muita coisa. Chegou, hemograma e exame de urina. Acabou. Tanto no adulto quanto na criança. Meu marido também é pediatra. Sim. Ele sempre pede exame de urina. Porque é batata, isso aí. Interessante isso. Aí uma outra pergunta aqui. Crianças que usam fraldas, têm risco de sofrer com a infecção urinária? Tem. Por isso tem que ser feita a higiene adequada. Principalmente as meninas, gente. O menino não é muito comum de ter infecção urinária, tá? Mas a menina é extremamente comum. Então tem que ter higiene, tem que abrir os pequenos lábios, tem que lavar direitinho, tem que limpar com lencinho umedecido, porque leva a infecção urinária. E como que é o tratamento da infecção urinária? Depende, né? A infecção urinária baixa, que é cistite, antibiótico. O ideal, você ter uma cultura. O que é a cultura? Você levantar de manhã, você lavar, higienizar a vagina, lavar essa vagina, desprezar o primeiro jato e colher o jato intermediário. Esse jato intermediário a gente leva para o laboratório, ele vai ficar numa estufa que vai crescer. Se você tiver com infecção urinária, vai crescer uma bactéria e essa bactéria ela vai ficar no meio de cultura que vai me dizer qual o antibiótico melhor para matá-la. Qual é o mais específico? Qual que vai matar ela com mais facilidade? Então, o ideal é fazer um exame de urina com cultura. E de acordo com essa cultura, você tratar. E o que é oculcultura? Você faz um xixi e ele fica numa estufa. Você pega aquela ali, você coloca uma plaquinha. É uma placa que tem os antibióticos ali. Gente, eu tô aprendendo, tô curioso. Aproveita ela aqui. Você pega esse xixi, você leva ele para um meio de cultura. Então, por exemplo, se não tiver com infecção, não vai crescer nada. Você vai levar para uma plaquinha ali que vai crescer uma bactéria se você tiver com infecção. Se você não tiver com infecção, não cresce nada. Agora, se tiver, ele tem vários tipos de antibiótico, eles colocam ali vários tipos, e de acordo com o crescimento ou não, vai dizer, esse aqui é específico, esse aqui não é, esse aqui matou a bactéria, esse aqui não matou a bactéria. Chama-se meio de cultura.
Que é por isso que a gente chama exame infecção urinária. Você faz o EAS mais a cultura mais o antibiograma. Tá? O EAS para ver se tem infecção, a cultura você vai crescer qual tipo de bactéria e o antibiograma vai me dizer qual antibiótico específico para usar. Então a urina ela te dá muitos fragmentos, muito diagnóstico. Dá diagnóstico até de diabetes na urina. Porque às vezes você vai fazer um exame de urina simples, vem glicose. Eu tenho que falar um negócio, eu ri muito da minha esposa, que a minha esposa é paciente da doutora Lu. E aí ela foi fazer o último exame agora. A doutora deu um exame pra ela de urina, que ela teve que ficar mijando no negócio. Deram um desse tamanho. O que é aquilo, gente? A mulher nunca mijou tanto, colocou naquele negócio. Importante, aquilo dali é um exame importantíssimo. Mas mijou a noite toda. Proteinura de 24 horas. Isso aí vai me dizer se ela vai ter eclâmpsia, pré-eclâmpsia, se vai ter complicação no pós. Através da urina? Através da urina. Aí, pela proteína que ela tá perdendo. Quanto mais proteína ela perder... Aqueles não tem nada a ver com infecção. Quanto mais proteína ela perder na urina, eu vou ter um prognóstico se ela vai ter uma complicação de hipertensão tanto durante a gestação quanto no pós-parto. Porque ela chegou pra fazer o exame. É um xixizão. Aí as meninas lá viram os exames, né? Aí falou, olha, não, você não vai conseguir fazer esse exame agora não. Toma aqui que você tem que fazer. Aí pegou um pote desse tamanho assim. Um litro mesmo, igual de água que a gente coloca na geladeira. Água. Aí veio minha esposa, aqui amor, tem que fazer tudo isso aqui. E tem que manter na geladeira. Eu ri pra caramba, zoei ela pra caramba. E tem que manter na geladeira. E esse exame é importante. Elas não gostam, as pacientes não gostam de fazer. Eu zoei muito minha esposa. Mas eu falo com elas, não deixe de fazer esse exame, é importantíssimo. Ele faz prognóstico. Tá? Gente, que interessante. Fala com ela que a Tati faz o xixi dela direitinho. Ela fez, já tá com o resultado do exame. Ela fez direitinho, mas eu achei engraçado. Isso aí. Perguntar. Outra pergunta aqui, ó. Infecção urinária no final da gravidez é perigoso? Infecção urinária é perigosa a gestação inteira. Então, tem período mais. No final é que pior ainda. No início é ruim que ele pode levar a aborto. No início, no meio, parto prematuro. E no final também, tá? Infecção do feto que pode levar à morte. Então, em qualquer período, a infecção urinária, ela é perigosa, tá? Não brinque com infecção urinária. Não brinque. Eu tenho pavor de infecção urinária. Pavor de infecção urinária. Estou vendo. Eu tratei muito tempo, fiz muito tempo clínica médica. Então, eu vi muita gente morrer por conta de infecção urinária. E é uma coisa fácil de cuidar, fácil de fazer profilaxia. Hoje em dia nós fazemos profilaxia com antibióticos, com repositor de flora, com alguns tipos de creme vaginal, com antifúngico. Tem muita coisa que você pode fazer, tá? Pra você tratar a infecção urinária. Antialérgico também eu faço, tá? Você não perguntou, mas eu tenho muita pergunta em relação à candidíase, que a candidíase também ela leva a infecção urinária por conta da coceira. Tá? A coceira, sim. Você coça, você atrita ali e leva a infecção urinária. Tem muita gente, exatamente. Tem muita gente que tem infecção urinária por conta da candidíase de repetição, que é outro tema pra gente falar no outro podcast, tá? Então tem tratamento, é o tratamento com antibiótico de 6 meses a 1 ano. O tratamento, higiene, primordial higiene. Higiene da vagina. 2 coisas que são primordiais. Você ter higiene e hidratar a vagina. Tem hidratantes vaginais que não tem hormônio. O hidratante vaginal, fique bem claro, gente, não tem hormônio. Pacientes que têm câncer de mama, que não podem fazer hormônio, podem tratar com hidratante vaginal e podem também fazer o Frax para melhorar a lubrificação vaginal. Melhorando a lubrificação vaginal, vai melhorar também os episódios de infecção urinária de repetição. Outra pergunta. Estou tratando de infecção urinária há 5 dias. Posso ter relação sexual? A infecção pode passar para ele? 5 dias geralmente é difícil você ter. Se ela não tem mais sintomas, está sentindo dor, não tem problema não. 5 dias, porque o antibiótico demora em torno de 48 horas para fazer efeito. Tá? Tá. Em torno de 5 dias não tem problema mais não. Não é bom assim logo no início. 5, 7 dias assim já pode ter relação sexual, tá? Legal. O uso da camisinha pode causar infecção urinária? Se ela for mal usada, mal colocada, do atrito, se a vagina da paciente, a da mulher ou do parceiro, não estiver bem lubrificada, pode levar a infecção. Se o látex não foi bom,
Pode levar alergia. Tem certas camisinhas que causam alergia. Então, a coceira leva o quê? Infecção urinária. Coçou, atritou, leva infecção urinária. E uma outra pergunta, doutor. Então, por exemplo, ainda a respeito da infecção urinária. A infecção urinária e a questão do ato sexual, porque a pessoa perguntou sobre a camisinha, que eu acho que é bom esclarecer isso também. Interessante essa pergunta, tá? A pessoa fez o sexo anal. E aí, depois com a mesma camisinha, ela... Jamais pode ter vaginal. Você pode fazer o vaginal e ir pro anal. Agora, o contrário não se deve, gente. Não se deve fazer, tá? Cada um no seu quadrado, cada um na sua hora. Sim. Tá? Não troca essa ordem, não. Teve sexo anal, troque a camisinha. Se não usou a camisinha durante o sexo anal, lave a área genital para depois ter sexo vaginal. Que é o mesmo princípio, você vai levar bactérias para a vagina. Vai levar bactéria. E a vagina é a parte ali da uretra. A uretra é muito curta, a uretra é em contato íntimo ali com a vagina. A distância dela é mínima, ela tem 4 centímetros mais ou menos de profundidade. E a parte dali era uns 2, 3 centímetros. Entrou ali, tá na uretra. Gente, pode mandar uma pergunta que eu tô lendo as perguntas aqui, hein? Tá bom? Mais uma perguntinha aqui, ó. Essa aqui você já respondeu. Coceira vaginal pode gerar infecção urinária. Pode gerar. A doutora respondeu já que realmente pode gerar. Essa aqui eu achei bem legal também, ó. Sou diabética e tenho infecção urinária com frequência. Isso é normal? Olha, a coceira na vagina pode ser várias coisas. Quando eu tenho muito medo também da paciente diabética, tá? Isso, a pergunta aqui. A paciente diabética, ela coçou a vagina, teve coceira, vai lá a glicemia. Ela, inclusive, falou que ela tem infecção urinária com frequência por ser diabética. Por ela ser diabética, ela tem uma concentração maior de glicose no sangue, tá? Não tem uma concentração grande na célula, mas tem uma concentração grande no sangue. E, consequentemente, vai ter uma concentração grande de glicose na urina. Se ela tem uma concentração grande de glicose na urina, é meio de cultura a glicose. Ela vai ter o quê? Bactérias estão crescendo ali que levam a infecção urinária. Tá? A glicose em excesso, ela é meio de cultura. Meio de cultura é aquele que a gente falou. Uhum. É um local onde as bactérias crescem. Elas gostam de glicose, elas precisam de glicose. Elas necessitam daquilo para crescer. Então, onde que tem excesso de glicose, ela vai crescer. Então, o diabetes, ele leva também a infecção urinária. Tá? De repetição. Essa pergunta aqui é até engraçada, né? É engraçado porque eu não entendo, talvez não é engraçada. Banho de assento com camomila pode ajudar a tratar a infecção urinária? Ela não trata, ela alivia. Eu gosto muito do banho de assento, sabia? Tá. Existe mesmo? Existe. O que é proibido... Gente, eu fico apavorada. Chama-se ducha vaginal. Uhum. Não se deve fazer, não confunda banho de assento com ducha vaginal, tá? O banho de assento é quando você pega a água, né? Você dilui com alguma substância ali, pode ser o chazinho de camomila gelado, você pode fazer com alguns antissépticos que a gente faz até em criança e meninas, tá? É você sentar num lugar morninho e jogar a aguinha ali por fora, que não vai alterar a flora. Agora, a ducha vaginal é um produto, você coloca dentro, tem um depósito que tem um cano longo e você lava a vagina. Então, ali você está tirando toda a proteção. Todas as bactérias boas, ele saem tanto as ruins quanto as boas. Então, a ducha vaginal é totalmente proibido fazer. Banho de assento, eu até prescrevo, porque o chá de camomila gelado, eu acho que até deve ser minha paciente, que eu prescrevo. Chá de camomila gelado não é quente, gente. Infunde o chá, tá? Você infunde esse chazinho, leva ele para gelar na geladeira. Quando estiver geladinho, você senta numa baciazinha e vai fazendo um banhozinho de assento. O chá de camomila, ele é anti-inflamatório e antisséptico, tá? Local. Ele é muito bom. Eu uso muito chá de camomila gelado. Essa paciente teve candidíase, que às vezes atritou muito aquela área, coçou, ela dá uma aliviada. Tem uma pergunta aqui que eu vou ler, mas nós não vamos responder. Porque senão a gente vai estar, talvez, induzindo, né? E é uma coisa que a doutora já falou aqui. É possível tomar um antibiótico para infecção urinária sem receita médica? É totalmente contraindicado. Exatamente. Você tomar qualquer tipo de antibiótico. Isso aí. Mas é bom, essa pergunta é boa porque não se deve usar antibiótico sem orientação médica. Por quê?
Tá? O médico sabe qual é o adequado, o tempo adequado, tá? Se você ficar tomando vários antibióticos de forma assim indiscriminada, você vai selecionar tantas bactérias boas quanto as bactérias ruins. Então você vai matar as boas e as bactérias ruins vão subir. Você depois não vai ter mais antibiótico para ser tratado e isso vai levar a um quadro que é de resistência bacteriana, tá? Elas ficam todas fortinhas, malhadas. E vai ser difícil o antibiótico para você usar. Então, não se deve usar antibiótico nenhum. Tanto que no Brasil e em boa parte do mundo é proibido, tá? Vender antibiótico sem receita médica. E é interessante essa pergunta, porque hoje foi no jornal agora. Tava em casa, aguardando para estar vindo aqui pro podcast. E aí mostrou no jornal esse pessoal que vende receita médica, né? Vende receita tudo pelo WhatsApp. Eles vendem a receita médica pelo WhatsApp. Isso é um absurdo. Para antibiótico ainda, tá? Não Tudo não vazio, pode. só para encher. Não E aí uma pode. criança morreu por causa disso, porque a mãe comprou um remédio por conta própria Não e a sabia. criança veio a falecer. Não sabia o que era, então não pode. Nunca se deve você fazer antibiótico. Antibiótico não é Novalgina. Antibiótico não é paracetamol. Tá? Até a Novalgina, se você for alérgico, você morre, tá? Verdade. Se você fizer. O paracetamol também, se você usar em excesso, pode causar hepatite química. Então, tudo que for medicação, o ideal é você ter orientação médica. E antibiótico não adianta. O antibiótico é o médico que tem que prescrever. Não façam isso. É muito comum falando com você. Pega, sobrou em casa ou pegou de outro e vai usando. Ah, doutora, não tinha como. Mas pode fazer, mas tá errado. Posso tomar antibiótico para infecção de urina durante a gravidez? Pode, de acordo com um protocolo para a gestante. A gestante não pode usar qualquer tipo de antibiótico, mas nós que somos obstetras, nós sabemos qual tipo de antibiótico que a gestante pode usar. Inclusive, né, tem antibiótico também que a gente faz profilaxia. Tem gestantes também que tem infecção urinária de repetição, sabia? Elas já chegam com episódios de infecção urinária. E tem tratamento, eu faço profilaxia para infecção urinária também na gestação. Interessante. E, doutora, beber água, essas coisas, ajuda a prevenir? É essencial. Porque quanto mais água você bebe, mais você está lavando a sua uretra. Quanto mais você lavar, mais você vai expulsando aquelas bactérias que estão ali de bobeira. Tá? Que quando ela sobe, ela deixa de ser de bobeira e vira uma coisa muito séria. Então, tem que se cuidar, tem que tratar e não banalizar a infecção urinária. A infecção urinária é uma coisa séria. É que eu vejo, assim, um pouco que eu vejo de algumas pessoas quando falam sobre infecção urinária, eu acho que é muito banalizado, eu acho que eles não levam tão a sério essa doença. Não tem noção da gravidade. Não tem noção da gravidade. Não tem noção da gravidade. Eu comecei a ter um pouco de noção, porque a minha esposa, por ser enfermeira, ela fala muito sobre o perigo da infecção urinária lá em casa. Então, tudo que ela imagina que ela pode ter infecção, desde quando eu conheço ela, tudo que ela imagina que ela pode ter infecção urinária, ela fala, meu Deus, isso aqui pode ser infecção urinária. Deixa eu tomar água, deixa eu ir no médico. Ela realmente vai no médico pra ela ver se porque ela tem sempre teve muita preocupação com isso. A água faz bem pra tudo. Faz bem pra tudo, inclusive pra infecção urinária. Quanto mais água você beber, mais você vai expulsar aquelas bactérias. Então, tem que beber água. Coisa simples. Água, higiene e não tirar pelo. Principalmente da mulher. E o homem tem as outras causas do homem, né? Para infecção urinária que ele tem. Que não é tão comum, mas tem também o homem. E quando tem também é sério. É sério, né? É sério também, tá? Aquela ardência que o homem às vezes sente, isso pode ser infecção urinária? É infecção urinária baixa. Isso que a gente estava falando. Então, a infecção urinária baixa, geralmente a alta, ela começa com uma baixa maltratada. Que ele conseguiu... Porque nós temos barreiras de proteção. Sim. Para chegar lá tem vários... Igual uma corrida de obstáculos, tá? Não é fácil Legal. você chegar, não. Você tem vários obstáculos. Então, para você chegar na infecção urinária alta, você vai ter que ir pulando alguns obstáculos. Que seu próprio organismo vai lançando mão, né? Para te proteger. Quando você chega a ter uma infecção urinária alta, porque rompeu todas aquelas barreiras. Então, não começa do nada a pielonefrite. Ela começa com uma infecção baixa, que é a cistite. Que é a infecção urinária baixa, que ou foi mal cuidada, ou os mecanismos de proteção naturais não conseguiram lidar com aquilo, e ela foi, subiu. E na hora que sobe, leva a pielonefrite, que é a infecção do rim. Que é uma grave. Então, mulher, você que está assistindo a gente aqui, mostra pro seu esposo também esse podcast,
Porque o homem também tem infecção urinária. Homem também tem infecção. Criança também tem infecção urinária. Criança tem infecção urinária. Então, o que a gente tem é que deixar aqui bem claro. Infecção urinária não é brincadeira. Infecção urinária é grave tanto na mulher que não está grávida e pior ainda na grávida. Sim. Porque a grávida, ela tem um sistema imunológico baixo, tá? Quem está com imunidade baixa também tem facilidade para ter infecção urinária. Porque o nosso sistema imunológico, ele protege a gente contra tudo. Se você está com o seu sistema imunológico baixo, então você tem a maior propensão de fazer infecção urinária. E a grávida, naturalmente, ela já tem o sistema imunológico baixo para proteger, senão ela é expulsar o feto. Então, o organismo, ele lança de recurso abaixo o sistema imunológico para a mulher ela manter a gravidez. Então, a grávida também. Então, cuidado com infecção urinária, tanto na paciente clínico, tanto homem quanto mulher, e na gestante. Higiene, frisando, higiene, água, como você lembrou muito bem, beber bastante líquido, não depilar toda a vagina, hidratar a vagina. As pacientes também que têm câncer, igual nós estamos também de mama, pode tratar. Vamos hidratar, que a paciente que tem câncer de mama, ela já está com sua imunidade baixa. Isso. Então, ela não pode ter infecção urinária. Então, tem que hidratar essa vagina. Tem que proteger essa vagina. A paciente de câncer tem que cuidar também da sua parte genital. Não esquecer da parte genital. E criança. Criança também tem infecção urinária. Bebê, geralmente são os extremos, tá? Que são mais perigosos. São as criancinhas, as pequenininhas. E são as mulheres que estão já na idade mais avançada, mais madura. Geralmente, nesse período aí que você tem os episódios de infecção, e são os episódios mais graves que levam à morte. Tanto a criança quanto a mulher, né? Ou o homem também, na idade mais avançada. E na idade intermediária, a mulher na idade reprodutiva que nós falamos, é a parte da higiene, principalmente. Todas essa faixa etária tem que ter cuidado com a higiene. E principalmente nos extremos. Criança e a mulher na menopausa. Tá? Uau! Gente, esse bate-papo sobre infecção urinária, assiste, compartilhe para as pessoas saberem esse assunto. É um assunto que é pouco divulgado, é um assunto pouco falado e nós precisamos realmente divulgar. E nós trazemos aqui de uma forma engraçada, mas de uma forma séria, de uma forma que você entenda, de uma forma assim bem leiga, bem tranquila sobre infecção urinária. Essa é a ideia do podcast. Doutora, para a gente já começar a caminhar para o final, eu vou sair agora do assunto um pouquinho de infecção urinária e nós vamos falar sobre a clínica Luciana Florenzano. Vamos falar um pouquinho sobre a clínica, né? Vamos. Que é situada aqui em Volta Redonda, na Vila Santa Cecília. Então você pode buscar lá a clínica Luciana Florenzano. A gente vai falar um pouquinho aqui para você conhecer um pouco mais sobre essa clínica. Hoje eu queria saber assim, o que hoje a clínica tem oferecido para as mulheres, para os homens também, que a gente tem mania de só falar mulher, né? Também, mas homens também. O que hoje a clínica está oferecendo? Cada dia que passa, a clínica tem crescido mais. Nós não somos agora só uma clínica de ginecologia e obstetrícia. Nós temos também o trabalho com psicólogo, né? Temos nutricionista, temos também, que nós já trouxemos a Cláudia também e o Rafael, a parte de fisioterapia pélvica, que eu estou trabalhando em conjunto com a Cláudia, que a Cláudia ela entra a parte da fisioterapia pélvica, nós falamos até da parte de vaginismo, mas não é só vaginismo, também infecção urinária de repetição, então a gente trata também com fisioterapia em alguns casos, se for uma causa mecânica, tá? Da infecção e do prolapso, outros motivos mais. Nós estamos também agora tratando a parte de estética. Eu estou fazendo agora a parte de blefaloplastia sem corte, né? O que é a blefaloplastia? Isso que eu ia perguntar. Quando a paciente ela cai, gente, é muito genético isso, né? Ela cai a pálpebra superior e o sobrecílio... Ela sobe, cai, né? Cai. Ela sobe, acaba escondendo. Então, com essa aparelhagem moderna que a clínica tá, a gente está fazendo tratamento... Consegue fazer lá? Na clínica. Na clínica. Que chique, hein? Nós estamos fazendo essa parte de bléfalo sem corte, né? E estamos fazendo agora... É uma associação que também com o oftalmo, que também vai dar essa parte de apoio das pacientes que precisam ser operadas, né, fazer a bléfalo. A parte de rugas na face, essa parte também de código de barras, né?
O pessoal fala que parece um bigodinho, é o código de barras também. E estrias. Estamos fazendo também a parte de tratamento com estrias. Mulheres, não precisa mais ter estria no pós-parto. Não vamos agora começar a tratar as estrias, principalmente as vermelhas. Aquelas novas, que tem bastante colágeno, elastina, que dá pra gente recuperar e melhorar bastante o aspecto. Fora o Fráxis. O Fráxis tem sido um sucesso. A cirurgia íntima, que é a cirurgia íntima, que é a ninfoplastia, que é a redução dos pequenos lábios, aquilo tudo nós já falamos, que melhora o aspecto, melhora a parte da sexualidade, melhora o conforto da mulher. Estamos fazendo a própria clínica com anestesia local, tá? Então, assim, podem ir, vão ser muito bem-vindas. Fora de quiropraxia, parte de cílios e sobrancelha, vamos retomar agora em dezembro, né? Que a nossa profissional, ela teve que ser operada, então agora estamos retomando também aquela parte de estética, na parte de cílios e sobrancelhas. Tá? Bacana, gente. Então, assim, a Clínica Luciana Florenzano, ela fica localizada na Vila Santa Cecília, tá? Na rua 48. Número 38, a única com portão rosa. A única com portão rosa de Volta Redonda e região. Também da parte de pediatria, que meu marido pediatria. também tá trabalhando na parte de pediatria. Então, assim... E outra coisa, vamos falar, vou trazer o Rafael pra gente conversar, a parte de hipnose para emagrecimento. Que isso? Então, existe isso, gente? Existe. Hipnose para emagrecimento. Hipnose para emagrecimento. Já estamos fazendo terapia de hipnose para emagrecimento na clínica também. Que legal, e tá dando resultado? Tá legal, bastante. Que bacana. Graças a Deus. Legal. Então, gente, é uma clínica que ela trata você de forma sistêmica, que é uma palavra que a doutora gosta bastante, de forma sistêmica, que é a forma integral da pessoa, não só da mulher, mas do homem também. Então você é tratado de uma forma integral, porque nós somos compostos de várias coisas, né? De várias vertentes, né? O ser humano, ele é muito complexo no ser como um todo. E o que eu gosto de passar para as pacientes, que eu quero que elas se sintam em casa. Eu não quero que se sinta aquela clínica fria, você chegou lá atendida. É um clima de casa. É o acolhimento. Eu acho que o nosso grande diferencial é o acolhimento. De sentar, de conversar. Esse que é o grande diferencial da nossa clínica. E tem feito sucesso, né, doutor? Graças a Deus. As cirurgias têm feito sucesso. E estamos indo com vários projetos. Que legal. Estamos colocando aí para frente esses projetos. Eu gosto muito de ler. Deixa eu pausar aqui. De ler algumas coisas aqui, doutora, só para... A gente tá fechando. E outra coisa, pra gente não esquecer, gente, eu ainda continuo fazendo pré-natal de alto risco, tá? Sim, pré-natal de alto risco, cesariana humanizada, tá? Com o pai participando, com o pai cortando o cordão umbilical. Esse que é o nosso diferencial também, cesariana humanizada. Pré-natal de alto risco e de baixo risco também. E é legal os comentários aqui, doutora, dos vídeos, né, que a gente posta no seu Instagram. Eu vou estar lendo aqui rapidamente, porque eu acho muito importante, eu acho bem bacana, eu aprendi na vida, meu pai me ensinou que você tem que dar honra a quem merece honra. Amém. Né? Eu gosto muito disso. Amém. Então eu faço questão, às vezes, de ler algumas coisas que as pessoas comentam de bom a respeito da doutora Luciana Florenzano. Olha que bacana essa aqui, ó. Que Deus continue sendo seu alicerce, sua força. Que você continue essa mulher de luz, uma energia maravilhosa e humana. Amo ser sua paciente. Amém, obrigada, meu amor. Tem o nome aí? Tem, Animel. C Animel, é porque é no Instagram, né? Aí ela coloca C Ani, meu amor, beijo, amo vocês. Já falei por várias vezes que quem me deu força pra passar esses períodos difíceis foram vocês, tá? Aí outra aqui, ó. Pessoa maravilhosa, cheia de virtudes, coração grande, que não tem tamanho. Muito grata a essa pessoa que Deus usou para fazer o parto dos meus filhos. E salvou minha vida. Gratidão. Amém. Beijos, doutora. Jassime. Não sei, é porque é Instagram, a gente fica sobrenome na frente. Mais uma aqui que legal. Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e para sempre. Como é lindo ver esse testemunho. Que o Papai do Céu continue te abençoando. Que você nunca perca sua fé. Nós, seus pacientes, precisamos muito de você. Eu de vocês também, gente. Muito, e muito. Deus abençoe você e sua família. Amo vocês, tá? A K. Conrado, o melhor ser humano e médica da vida. Me conquistou quando me disse no consultório que não poderia me internar. Se pudesse, faria. Mas que era muito jejum e oração. Mulher virtuosa. Obrigado por tudo. Deus é contigo. Amém. Que alegria servir esse Deus. Tive o prazer de ser atendida por você no PA. E sua empatia
com o próximo é diferenciada. A luz de Cristo resplandece através dos seus atendimentos. Amém. Uau, que Amém. bacana, lindo, bacana, lindo. É. Melhor médica da minha vida todinha. Agradeço o glória. privilégio de tê-la conhecido. Muita honra. Você é especial, está sempre em minhas orações, a Sandra Teodoro. A Sandra é um amor, paixão. A Sandra para com a gente lá no Unimed. Doutora, você é uma mulher linda e inspiradora. Deus te abençoe sempre. Glória a Deus, Jesus é o caminho. Melhor médica e com certeza melhor ser humano. Amém. Então, assim, é muito bonito ver... É gratificante. É gratificante. É gratificante. É muito gratificante. Porque é um trabalho árduo. É um trabalho árduo. É o dia a dia. É o dia a dia, nunca perder a vigilância, nunca perder a confiança em Cristo. Que todas as vezes que eu vou operar, em silêncio, eu entro para mim, Senhor, vai na frente. Se eu for na frente, eu não vou. Vai abrindo os caminhos para eu ir atrás. Porque, assim, o segredo do sucesso na minha vida, na nossa vida, é Cristo. E quando Ele está na frente, tudo vai dar certo. Verdade. E eu gosto muito de ler esses comentários, né, que as pessoas fazem a respeito da doutora, porque é muito fácil criticar os profissionais, né? É difícil ver pessoas elogiando profissionais, né? Às vezes o profissional, ele salva uma vida e as pessoas ainda estão criticando mesmo assim. Então eu faço questão de ler porque é importante isso. Às vezes a gente leva tanta pancada e uns textos como esse aqui, umas frases como essa... Edifica a vida da gente. Faz a gente ver que tá no caminho certo. Tá no caminho certo e edifica, né? Faz você assim ver, Senhor, tô no caminho certo, né? Como você mesmo falou. É assim, é daí. E muitas coisas que acontecem na vida da gente, que a gente acha que é pro nosso mal, acaba transformando no nosso bem. A minha vida deu uma reviravolta, tantas coisas que eu achei que foram ruins, e Deus me mostrou no final que era uma coisa boa. A clínica foi um grande passo na minha vida. Tá? O reconhecimento das minhas pacientes, que não me abandonaram nunca. Mesmo no meu pior momento da minha vida, meus pacientes estavam lá comigo. Então, assim, não tem preço. Não tem preço, né? Não tem preço. Gente, eu vou dar minha palavra final aqui. Depois eu vou deixar a doutora dar a palavra final dela para mais um podcast. E eu confesso a vocês que todo podcast, para mim, é um aprendizado muito grande. Quem tá acompanhando nosso podcast, veja que eu fico em silêncio aqui, né? ouvindo, aprendendo. E é muito importante a gente saber que tem pessoas... médicos, profissionais que realmente estão preocupados com a nossa saúde verdadeiramente, né? E não só fazem por dinheiro. Isso é muito importante a gente ver que existe pessoas, existe profissionais como a doutora Lu e outros também que com certeza existe nesse mundo afora, nosso Brasil afora, que realmente faz um trabalho sério. E um trabalho sério a gente tem que honrar esse trabalho, porque é muito fácil a gente criticar. Muito fácil criticar. E uma das coisas que eu aprendi na vida é o seguinte, eu nunca vi um reclamão bem sucedido. Nunca vi um reclamão bem sucedido. Verdade. Nunca vi. Eu não conheço. E olha que eu estudo bastante os grandes empresários. Mas Deus não gosta de gente que reclama, não. Exatamente. Deus gosta de gente que trabalha. Não prospera. Deus não gosta de gente que reclama. Deus gosta de gente que trabalha. Deus nunca chamou ninguém que era à toa, já viu? Exatamente. Deus não chama ninguém à toa. Ninguém é à toa. Ninguém tá à toa, Deus chama. Ninguém tá à toa. Jesus só chamou quando estava aqui na terra, que é a pessoa que estava trabalhando. Verdade. Então, assim, não prospera. Não prospera, é verdade. E esse é o recado final que eu queria deixar para você aqui. Que você realmente possa... refletir sempre na sua vida. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre o olhar interno. Olha para dentro de você, vê realmente que você tem que mudar. Todo ser humano ele veio para ter uma vida diferenciada, não veio para viver mesmice. Eu não acredito que Deus criou as pessoas para viver a mesmice de vida, mas sim sempre evoluir. E se você quer evoluir, busque informação. Se você quer evoluir, assista podcast, assista aqui o nosso bate-papo. Se você quer evoluir, busca pessoas que possam te ajudar a evoluir, porque a evolução, nós nascemos para evoluir. Uma semente, quando ela é plantada, ela cresce, ela vira uma árvore. Nós também, quando nós somos plantados como semente, nós nascemos para evoluir e não para ficar no mesmo lugar. Não fique no mesmo lugar, você não merece. Amém. Pode falar, doutora, sua mensagem final aí. O que acontece? Eu gosto muito de profilaxia. Eu acho que a gente tem que pensar na profilaxia. A profilaxia é a melhor coisa que existe. A pior coisa que existe chama-se tratamento. Tá? Não procure o tratamento, procurem a profilaxia. E outra coisa, eu preciso muito que vocês me mandem tema. Eu quero muito que mandem tema. A gente gosta muito de falar. Eu quero sugestões. Por favor, me tragam sugestões para a gente trazer profissionais, né, da área, profissionais gabaritados, que a gente temos a oportunidade. O convívio, né? Graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de conviver com muito profissional bom. Para a gente trazer, para a gente discutir. Eu acredito muito em educação. A educação faz você crescer.
Eu também. Tá? Acredito demais. Vamos falar, vamos discutir. Eu acho que a gente tem que discutir, tem que ser falado, tem que ser ensinado, tem que ser educado, tá? Não tragam perguntas. Eu gosto de falar, gosto de ser questionada. Podem me questionar, podem me perguntar, que nós estamos aqui para isso. Né, Fernando? Tamo isso junto, aí, né, tamo Fernando? junto. Tamo junto aí. Obrigado, gente. Mais um podcast com Encontro com a doutora Lu. E até o próximo. Amém. Tamo junto. Tchau, tchau.